Hello, gente. Eu vou fazer um pão aqui e aí a gente vai conversando. Eu vou fazer um pão para tomar café. Eu sempre gosto de fazer pão caseiro. Na verdade, já faz bastante tempo que eu faço pão, só que tem uma receita, que é essa que eu vou fazer aqui agora, que eu aprendi a fazer ela tem alguns meses porque ela não vai leite e não vai ovo. Então é uma receita que ela é bem econômica, você consegue fazer quando você não tem todos os ingredientes em casa. E eu acho que até para vender ela tem um custo bem interessante, já que não vai leite, não vai ovo. Eu aprendi a fazer essa receita porque o meu bebê, ele não pode consumir nada que tem leite nem derivados, pelo menos por enquanto. E eu via que eu fazia as coisas, ficava com vontade, assim, não é vontade, né, gente, porque ele ainda é um bebê, mas eu queria que ele participasse da alimentação com a gente. Então eu procurei uma receita, encontrei essa receita que ele pode tomar café junto com a gente, sem aquela. Deixa eu desligar aqui. Sem aquela coisa de tipo, ele tá consumindo algo que ele não poderia consumir, né? Pra gente que a mãe fica bem mais tranquilo. E ele é uma delícia, ele adora esse pãozinho. Tá, o que eu faço? Antes, eu tava passando um sufoco. Porque todas as vezes que eu ia procurar essa receita, eu encontrei ela no Instagram. Eu tinha que ficar rodando lá pra ver se eu achava, e aí eu achava uma receita e falava, eu não sei se é exatamente essa. Então aí vou resolver esse problema. Isso quando eu não tinha um print no celular. Mas eu tinha que ficar procurando no meio da foto ali, falei, não, isso não vai rolar. Aí eu comprei isso daqui, ó. É um livro de receita, tem várias capas, mas eu adorei essa daqui. Tem como personalizar, colocar um nome, seja para você ou se você quiser presentear alguém, sabe? Eu acho que é uma ótima ideia de presente, inclusive. Se você tem a sua filha, sua sobrinha vai morar sozinha, ou se é alguém que você sabe que gosta de cozinhar, ou que não sabe cozinhar, você pode pegar e fazer o seguinte: você compra, você escreve as receitas que essa pessoa gosta, ou as receitas mais fáceis, e presenteia essa pessoa que vai morar sozinha, porque na hora que fala assim, eu preciso cozinhar alguma coisa pra mim, pra minha família, eu vou procurar aqui, às vezes alguma receita de família, alguma coisa assim. Vou mostrar aqui. Aí eu escolhi essa capa aqui que eu acho que ele fica bonitinho, até se você tiver uma prateleira pra você colocar ele pra decorar. Aí aqui, né, aqui ó, nome. Aqui, olha que legal. Tem algumas especificações sobre as ervas e especiarias, então que tá explicando. Até se você quiser incrementar em alguma receita, aqui fala tudo sobre o sabor, para que serve, o que você pode usar. E aqui são divisórias. Eu coloquei aqui na frente porque eu ainda não preenchi o meu livro para colocar as divisórias para separar. E elas são removíveis, você consegue tirar elas e colocar em qualquer ponto do caderno. Aí tem para doces e sobremesas, para saladas, café da manhã, pratos principais, sopas e caldos, e tem mais uma aqui. E pães e massas. Aí eu escrevi aqui, ó. Eu ainda não tenho muitas receitas anotadas aqui, eu tenho só 2 por enquanto. E aí, pra mim, como eu disse, pra receita que eu faço dar certo, depois eu tenho dificuldade de encontrar, depois que eu fizer der certo, eu vou ir anotando aqui, a hora que eu precisar, eu só revisito aqui. E quem sabe um dia, daqui uns anos, ele sirva para eu passar para alguém, né? Um caderno que pode ser útil para outra pessoa. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui no link de produtos. Se eu não conseguir, eu coloco ele na descrição do vídeo, tá? Como eu disse, é uma ótima opção, viu? Nossa, e o tanto que é uma gracinha. Deixa eu ir aqui pra receita, peraí. Como eu disse, esse pão aqui não vai leite nem ovo. Primeira coisa que eu coloquei aqui, 3 colheres de sopa de açúcar. E aí agora nós vamos entrar com a água morna. Aqui fala 1,5 xícaras, tá? De água morna. Não pode estar quente demais não, tá? Água morna aí você vai dissolver esse açúcar, peraí. Infelizmente, a minha água esquentou demais, então provavelmente eu vou ter que esperar uns minutos para ela esfriar.
Eu passei um pouquinho aqui, mas é só eu tirar um pouco, peraí. Mais ou menos isso aqui. Viu? Tá sem fumaça, tá quente demais. Mas aí eu coloco ele aqui. Vou colocar só mais um tiquinho. Peraí. Isso. Mas é uma xícara... Ah, é uma xícara e meia. É porque, gente, eu coloquei na cabeça que era 240 ml. Deixa eu ver se 240 ml é uma xícara e meia. Peraí. Tá certo. Até olhando o livro eu tô fazendo trem errado. Aí você vai mexer e vai dissolver. Nisso que dissolver, depois você vai verificar com a mão se essa água tá morna. Ela não pode estar quente demais para não matar o seu fermento. E ela não pode estar fria demais, senão não vai ativar, porque nós vamos colocar outras coisas aqui, gente. Ele vai colocar a farinha junto aqui. Agora tá quente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele dar uma esfriada enquanto esse açúcar vai dissolvendo aqui. E na hora que tiver morno eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Voltei. Eu vi aqui, a temperatura já tá boa. Aí agora, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Aí agora eu vou colocar o fermento. Tava olhando, né? Porque vai que eu faço errado. Aqui a gente coloca o fermento. Eu já vi receita que logo após o fermento mistura a farinha. Também já vi receita que deixa o fermento descansar. E tem gente que coloca um pouquinho de farinha com fermento e deixa virar uma esponjinha, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Aqui tá pedindo pra deixar descansar mais 15 minutos. Aí, o que eu faço? Não sei se faz diferença. É porque eu vi a minha avó fazendo pão e minha avó fazia assim. Toda vez que ela ia fazer pão, ela cobria pra descansar. Então, eu vou... Ah, eu acho que é pra abafar, né? Eu vou deixar aqui 15 minutinhos. Na verdade, não precisa de 15, gente. Se dá uma olhadinha. Se deu 5, 10 minutos e virou uma espuminha, né? O fermento, aí você já pode prosseguir com a receita. Então, eu vou deixar aqui cerca de 5 minutinhos, 7 minutinhos e venho aqui olhar e volto pra falar com vocês de novo. Voltei. Já deu tempo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem virar a câmera. Viu que virou uma esponjinha? Era isso que a gente queria. Opa, quase que o cabelo vai pra dentro do trem. Então, vamos agora fazer a nossa receita. Aí tá. Esse aqui tá aqui, só pra eu ter certeza que acrescente o óleo, o sal e a farinha, tá? Então, é isso aqui. É fermento, água, açúcar, óleo, sal, farinha. 5 ingredientes? Isso. Aí, a gente vai colocando essa farinha aos poucos. Gente, vai aproximadamente 500 gramas. Mas varia muito essas coisas de receita, porque a gente sabe que marca muda, tudo muda, né? Então, eu prefiro ir colocando aos poucos. Aqui no caderno eu coloquei mais ou menos 500 gramas, mas coloquei só pra não deixar incompleto. Aí eu vou colocando e vou mexendo até ele criar uma consistência, assim, cremosa pra eu conseguir mexer com a mão, assim. Ou começar a se soltar da vasilha, tá? Não deu, vou colocar mais. Acho que agora vai dar. Tem outros pães que eu sei fazer, assim, que eu gosto, tipo pão de fubá, fica bem gostoso também, pão de milho, né? Que eles falam, tem um pãozinho que eu quero testar, que é com batata aipo, o purezinho dela. Tem uma mulher que vende aqui na frente do condomínio e é bem gostoso, ele tem um cheirinho assim, sabe? Aquele aroma de... Eu conheço como batata aipo, mas a gente conhece como mandioquinha. Gente, tem um cheiro tão gostoso. Eu imagino que fazer ele assim e fazer um recheio, ou fazer ele mesmo com a própria massa recheada, colocar tipo uma cebola, um cheiro verde, uma calabresinha assim, deve ficar muito gostoso. Mas esse daqui pra mim é realmente, como eu falei, é mais por conta do bebê, porque ele pode comer e não vai fazer mal pra ele.
que tá começando a se soltar já. Deixa eu mostrar. Tá pegando direitinho? Ó, tá ficando nesse ponto aqui. Enquanto eu tô mexendo, ela tá começando a se soltar. Eu vi que ela tá com um aspecto meio pegajoso ainda, sabe? Do tipo, ainda tá grudando na colher, ainda tá grudando na mão um pouquinho. Mas quando eu vou fazer pão, eu não faço ele até ficar totalmente grudando da mão. Porque teve uma vez que eu fiz assim e depois o meu pão ficou ressecado, ficou duro. Então, eu sempre deixo ele mais molenguinho assim. Ele tá se soltando, mas ele tá pegajoso ainda, ó. Tá vendo? E aí eu vou deixar ele crescer. Deixa eu lavar minha mão aqui. Tá. Ó, tá desse jeito. Agora eu vou deixar crescer por 1 hora, tá? Depois que passar essa 1 hora, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai dar uma sovadinha básica, que eu não sou de sovar tanto tempo. E aí eu coloco pra crescer 2 vezes. E fica super macio. Vou colocar na janela. Gente, voltei. Ainda não deu 1 hora, mas ali de fora tá bem quentinho hoje. Então já eu dei uma olhada e já tá num ponto legal. Então agora nós vamos pra parte que eu vou passar essa massa pra bancada. E eu vou dar uma sovada nela e separar também as porções. Ó, ela cresceu bastante. Eu vou passar ela aqui pra bancada, vou dar uma sovada. E dessa vez, geralmente essa massa eu faço 2 pães grandes. Aí um fica pra gente comer assim, né? O outro eu embalo e deixo no armário se eu achar que a gente vai consumir ele rápido. Ou eu coloco no congelador, né? Ele já assado, depois eu tiro ele umas horinhas antes e fica perfeito. Mas dessa vez eu vou me arriscar a fazer alguns redondinhos, porque eu tô tentando uma rotina um pouco mais prática aqui pra casa, pra evitar pedir tanto delivery. 2 motivos. Primeiro, eliminar um pouco do delivery, a gente regrar um pouquinho mais os nossos gastos. E segundo, por questão de emagrecimento mesmo. Então, às vezes à noite, a gente tá com preguiça de cozinhar, eu já tô cansada da rotina do dia. E o Gabriel também tá cansado, aí ele fala assim, não faz nada não, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um sanduíche e tal. E na hora que a gente vai ver, a gente fez isso várias vezes no mês. E aí, depois a gente fica se culpando, nossa, a gente comeu demais, né? Então, vou tentar pra questão de praticidade. Enfim. Pronto, passei aqui. Eu não uso muita farinha não, eu já coloquei um pouco de farinha aqui embaixo. Eu não tenho muita habilidade com sova não, gente. Eu faço o que tá possível. E nem precisa muito, ó. Aqui tá pregando um pouquinho. Deixa eu jogar um pouco mais de farinha. Eu tava gravando e meu celular desligou. Mas aqui é a massa. Eu não precisei sovar muito. Ela tá bem macia. Pra mim, ela tá lisa o suficiente. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar ela no meio, porque eu sei que metade eu vou fazer um pão e a outra metade eu vou fazer os pães redondos que eu falei pra vocês. Deixa eu pegar uma faca. Vou enfarinhar aqui de novo a minha bancada. Esses dias minha irmã fez pão e ela tava fazendo, na verdade. Ela perguntou assim, só que ela faz outra receita. Como que você faz pra deixar o seu pão com aquela farinhazinha por cima? Aí eu falei, não, eu só uso a farinha da bancada. Aí ficou a farinhazinha assim quando termina de assar. Eu vou abrir nessa massa, eu vou espichando ela num formato retangular. Quanto mais eu conseguir abrir ela, melhor. Eu não uso rolo nem nada. Na verdade, eu nem tenho rolo. Mas eu dou abrir ela aqui assim. Ó, que abriu demais. E aí, agora, é o momento que, se você quiser rechear, você pode colocar um tomate, uma calabresa, uma cebola, alguma coisa assim. Ou até, não, geralmente, quando a minha mãe fazia recheada, ela fazia assim. Ou se você quiser rechear com um recheio doce também. Eu acho a massa bem neutra, na verdade.
Eu já fiz essa massa recheada, só que aí eu abri ela bonitinha, né? Com o que eu tinha aqui. E já recheei ela com mussarela, tomate e cebola. E joguei orégano. Nossa, que delícia, ficou um salgadão. Ó, aí aqui eu venho enrolando ela. Bem delicadamente. Aí, ó, lembra da farinha que eu falei com vocês? Eu passo aqui assim, ó. Aí eu pego essa forma aqui, vou usar essa. Para o pãozinho pequeno é mais fácil, a gente só vai fazer as bolinhas. Eu vou precisar da balança aqui de novo, tá? Ou não também, vou fazer mais ou menos no olhômetro. Não, eu vou precisar de balança mesmo, porque essa daqui saiu muito petitinha. E aqui, ó, eu coloquei nessa forma maior aqui. Eu até pensava, tava pensando, se coubesse, passaria tudo pra uma só que não vai dar, porque ainda tá pequeno. Aí eu vou deixar aqui pra crescer, na verdade eu vou cobrir, né? Vou deixar crescer mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, até dobrar de tamanho. E aí eu coloco pra assar. Eu vou até mostrar pra vocês como que vai ficar. Voltei. Não chegou a dar 1 hora, porque eu olhei aqui que já cresceu bem. Vou deixar terminar de crescer no forno e eu preciso sair. Ficou até bonitinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o pão maior, no forno ele ainda vai crescer mais. E os 6 pãezinhos lá, ó, que ficou em torno de 60 gramas cada um. E eu falei que na receita, eu vou colocar a receita também aqui na descrição. Eu usava cerca de 500 gramas de farinha. Só que, depois que eu terminei, eu pesei a farinha pra saber quanto que eu usei. Lembrando que eu usei pra passar em cima dos pãezinhos, usei pra passar nas formas. Eu usei essa marca aqui, ó, que eu nunca usei. Eu sempre uso a mesma. Aí eu pensei, ah, vou testar essa daqui, né? Aí sobrou 534 gramas no pacote. Então, usamos pouco menos de 500 gramas. Agora eu vou assar e vamos ver como que vai ficar e eu mostro pra vocês. Gente, ficou pronto. Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque minha bateria tá acabando e eu já vou cortar. Aqui, peraí. Gente, olha que gracinha. Deixa eu pegar uma faca aqui. Casquinha crocante, olha isso aqui.